Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz para todos vocês. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma muito especial a sua vida. Estamos iniciando aqui, queridos, o nosso propósito, nosso projeto de treinamentos de lideranças. Seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Estamos iniciando então ao propósito nosso, que é o treinamento de lideranças. Nós, da comunidade Restaurar Castelos, da Castelo, né, estamos iniciando esse propósito, esse projeto para quê? Para estar treinando os nossos líderes e liderados. Então seja bem-vindo você que está chegando agora. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Hoje está sendo uma aula gravada. Nós queríamos muito estar transmitindo online, ao vivo, né? Mas infelizmente nós não vamos poder fazer a transmissão ao vivo por conta de quê? Alguns problemas gerados em relação à internet, a capacidade de transmissão de conteúdo, de dados dentro da internet. Isso está, então, a gente está com dificuldade de gerar essa transmissão. Eu testei, não consegui fazer direito, né, assim, um longo prazo, uma aula mais, digamos assim, com todos os recursos que eu estou usando aqui. Então, por esse motivo, a gente está transmitindo gravado, mas vale estar seguindo o propósito, nosso projeto, que está treinando as lideranças da comunidade Restaurar Castelo. Seja bem-vindo, minha irmã. Seja bem-vindo, meu irmão. Pega o seu lápis, pega a sua caneta, pega o caderno, pega a sua Bíblia. É de suma importância você ter sua Bíblia na mão, gente. Tá bom? Então, tá bom. Então, nós estamos aqui então para iniciar esse propósito, nosso treinamento de lideranças. Hoje vamos entrar na primeira aula, o que falar sobre conhecendo o meu caráter. Tá bom? E nós vamos falar sobre isso. Antes de qualquer coisa, é claro, a gente vai então fazer um momento de oração, né? Vamos lá falar com Deus nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero muito agradecer ao Senhor pelo propósito, porque estamos aqui iniciando esse projeto. Meu Deus, para poder levar um conteúdo da Tua palavra para as nossas lideranças, para treiná-las, para que possamos orientá-las. Eu quero repreender, Senhor, toda a opressão, tudo aquilo que possa meu Deus, para que a sua palavra possa ser impedida de gerar uma semente fértil em cada coração. Repreendo todo o mal e abençoo, meu Deus, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, neste dia, nesta tarde, nesta noite. Eu quero decretar a bênção para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém? E amém, e amém, Jesus. Certo? Eu quero, então, agradecer a você que está aí agora pegando o seu lápis, sua caneta, pegando aí, nesse instante, todo o seu conteúdo para nós aprendermos a nossa primeira aula, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre conhecendo o meu caráter. Então a gente vai disponibilizar para você aqui nesse instante todo esse conteúdo aqui. Bora iniciar a nossa aula aqui nesse instante aqui com todos vocês, tá bom? Deixa eu deixar o meu vídeo aqui embaixo um pouquinho aqui, meu monitorzinho aqui com vocês. Vamos lá, gente. Estamos então começando nosso curso preparatório para liderança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá bom aí, gente? Já pegou a sua água? Já pegou o seu caderninho para fazer as anotações, hein? Tá valendo já, queridos, tá valendo já. Você tem que estar aprendendo, estudando aí, tá bom? E o nosso conteúdo, tá? Todo o conteúdo dessa aula em escrita vai estar dentro do grupo lá da nossa igreja, ok? Todo o conteúdo vai estar lá então, lá descrito para vocês estudarem, porque já está valendo, hein? A gente vai ter depois avaliações em relação sobre isso, ok? Vamos lá então.
Respire fundo. Pegue a sua Bíblia, caderno e caneta, o lápis. A nossa aula vai começar, beleza? Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos lá então, iniciando o nosso propósito dessa aula aqui neste dia, ok? Vamos lá então, gente. Deixa eu sair de cena aqui. Opa, vamos lá voltar novamente aqui. Isso, aqui pronto. Vamos lá. Hoje então, queridos, estamos iniciando esse propósito da nossa liderança. Você tem que entender o seguinte, ou seja, um maior líder que nós podemos falar, sem dúvida alguma, da história da humanidade e para a gente cristão, é Jesus. Jesus disse assim para a gente, olha, disse Jesus, aprendam de mim, ou aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Nós temos que entender, queridos, que por mais que as dificuldades venham, as lutas venham, os problemas venham, nós temos que olhar sempre para Jesus. Então você deve entender que só Jesus vai poder te abençoar, te direcionar. Então você tem que entender que é o seguinte, Jesus, ele é a verdade. E quando ele fala para nós examinarmos a palavra, porque dentro da palavra vamos aprender a respeito de quem é Jesus como líder, como filho obediente. A gente não dá para descrever, né, o tanto que realmente Jesus pode nos ensinar. Na verdade, ele disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele sacrificou-se a si mesmo por nós. Então, ele, queridos, em resumo, né? Em resumo é que Jesus, a Bíblia diz para a gente aqui, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a frase para a sua vida aí. Amados, a partir desta aula, nós iremos passar por um processo de capacitação ou de formação de liderança. Vamos conhecer a estrutura baseada na palavra do Senhor para podermos crescermos na graça e no conhecimento, tá bom? E eu quero que você possa entender o seguinte, a avaliação nesse momento. Quem é você? Você pode dizer assim, quem sou eu? Porque quem sou eu interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor, entendeu? Sempre eu digo uma palavra, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso mesmo. Se a nossa boca ou fala sobre o grande amor de Deus, é porque o nosso coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio de ódio, é porque a nossa boca, claro, ela vai proferir a respeito dessa situação. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E podemos entender o seguinte, amados, temos que entender o seguinte. Vamos lá então aqui. Precisa entender que existem 5 pilares fundamentais na vida de um líder, na vida de um cidadão cristão. São 5 pilares que reforçam a nossa vida. O que é o que é um pilar? Ou, digamos, uma coluna. É aquilo que é o central, que causa, que sustenta, né? Que gera sustentação. Então, o pilar, são 5 deles, né? São 5 pilares na vida de um líder. Primeiro pilar é o emocional. Se o nosso emocional for abalado, e às vezes a nossa estrutura totalmente cai. Então nós temos que ter uma estrutura emocional equilibrada, entendeu? Ter aí uma estrutura de comportamento de equilíbrio. A gente vai falar sobre isso, né? O momento é um passo superficial, mas é um dos pilares, que é o emocional. Segundo pilar é o foco. Nós temos que ter foco. Você que está chegando agora, você que pegou a tua Bíblia, você que está pegando aí o seu lápis ou caneta, o papel, você está me vendo agora, você entenda bem que você tem que ter foco. Na nossa vida, tudo nós temos que ter foco. Se você quer conquistar uma casa nova, você tem que ter foco. Se você quer conquistar um emprego melhor, você tem que ter foco. Se você quer ir para uma faculdade, você tem que ter foco. Para entrar no céu, queridos, nós temos que ter foco, entendeu?
Nós temos que saber para onde nós vamos. Então, às vezes, né, o inimigo levanta contra nossas vidas para tirar o nosso foco. Nós sabemos para onde queremos ir, mas às vezes o inimigo luta para tirar o nosso foco. Bom, é o caso da câmera. A câmera está focada em mim, entendeu? E de repente a câmera pode desfocar, perde o foco. O que acontece? Às vezes nós perdemos o foco de Cristo. Deus tem, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele te escolheu para que você vá e dê fruto, produza fruto. Então você tem que ter foco para que o seu fruto permaneça. Então é o segundo pilar. O terceiro pilar disso, da vida né, de um líder é o que? A fé. E a Bíblia diz assim: esses sinais seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus expulsarão os demônios, assim por diante. Então você tem que ter fé. Você tem que ter fé em Cristo, fé no Senhor Jesus. Quarto pilar, tem que ser curado, amados. Líder ou liderados, servo de Cristo, tem que ser curado. Eu estava dizendo agora há pouco, né, no início, que diz Mateus 12:34. A boca fala, do coração está cheio. Um coração cheio de amor vai falar o quê? Sobre amor. Entendeu? Um coração cheio de perdão vai falar sobre perdão. Mas um coração cheio de ódio vai falar sobre o ódio. Como é que está teu coração aí, queridos? A gente precisa ser curado. Entendeu? A cura, o Espírito de Deus, ele quer trabalhar aqui, ó. Ele começa do interior para o exterior, tá bom? Isso é fundamental na vida de um líder, na vida de um marido, de uma esposa, de um pai, na vida de um profissional, entendeu? Esses pilares, eles podem servir para a sua vida cotidiana, a sua vida secular, o seu casamento, a sua família, entendeu? A quinta coisa, lealdade. Isso é de suma importância, tá bom? Amados, eu estou lendo até um livro aqui, deixei separado para vocês aqui, um livro, tá? Essa indicação desse livro aqui foi da pastora Renata, que ela fez um dia para os pastores, para os obreiros. E, claro, a gente entendeu a necessidade e eu adquiri esse livro aqui. Meu Deus do céu, a minha câmera está invertida ali, gente. Ixi, agora que eu percebi que a minha câmera está em posição invertida. Tá bom? Me perdoa aí, a câmera está... se eu mexer na câmera agora, ela vai alterar aí, né? Mas é o livro Lealdade, Deslealdade. Esse é o livro, tá bom? Vamos ver que no percurso da aula aqui se eu altero aqui o layout da minha câmera, tá? Que ela está invertida. Agora que eu percebi que ela está fazendo a inversão, né? Para o esquerdo, para o direito, assim por diante. Talvez você não entendeu, mas ela está invertida. Mas vamos lá então, é sobre lealdade e deslealdade que fala sobre esse livro. A Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz, Isaías 43, versículo 2, que quando eu atravessar as águas, eu estarei contigo. O Senhor, Ele foi sempre leal conosco. Você é leal com Cristo? Você é leal no seu trabalho? Você é leal com a sua igreja? Você é leal no seu departamento? Olha, é fundamental. Cristo, Jesus, Ele foi fiel até o fim. Isso significa a lealdade em obediência ao seu Pai. Nós temos que ser leal ao nosso chamado. Nós não podemos ser Jonas. Porque nós, queridos, às vezes nós queremos... nós não cumprimos o nosso ministério. Nós não cumprimos o nosso papel. Nós fazemos a inversão do nosso papel em decorrência daquilo que Deus tem em nossas vidas. Entenda bem que a lealdade é fundamental. Ser leal no casamento... Ser leal no trabalho, sabe? Ser leal na nossa igreja, aonde você estiver. Lealdade com seus amigos, isso nós temos que ter. Lealdade. Isso é em suma importância. Nas aulas futuras nós vamos falar sobre essa questão, tá bom? Vamos lá então sobre o próximo assunto. Vai anotando aí, tá bom, queridos? Você pode pegar o conteúdo que a gente está disponibilizando em PDF, que está lá dentro do nosso grupo de WhatsApp. Ok? Vamos lá então falar sobre aqui o apóstolo Paulo dizendo assim na nossa introdução:
O apóstolo Paulo disse: procura te apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneje bem da palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, tá bom? O apóstolo Paulo falando assim, olha, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar, dois requisitos, que seja obreiro aprovado e que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Amados, entenda bem o seguinte, que o obreiro deve conhecer a Bíblia. É de suma importância você conhecer a Bíblia Sagrada. É de suma importância você conhecer a palavra. É de suma importância você examinar a Bíblia Sagrada. É por isso que você deve ter a Bíblia Sagrada nas tuas mãos. Olha, se você nunca leu a Bíblia e quer exercitar, ler a Bíblia Sagrada, eu recomendo que você comece a ler, não de Gênesis, mas dos primeiros 4 evangelhos, tá? Leia atentamente os primeiros 4 evangelhos e na sequência você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas, assim por diante. Então a minha recomendação bíblica é para que você comece a partir do Evangelho de São Mateus, para você começar a ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Nós temos que entender, conhecer a Bíblia Sagrada, e conhecendo a respeito da Bíblia, vamos conhecer a respeito do nosso chamado, da nossa salvação, quem é Jesus. Nós vamos conhecer daquilo que Deus tem para a gente. E a Bíblia diz que nós temos que manejar a palavra da verdade, tá bom? Então veja bem, a Bíblia fala assim, a palavra sobre obreiro ou líder quer dizer operário. A palavra operário quer dizer trabalhador. Nós somos trabalhadores da obra do Senhor, tá bom? Nós somos trabalhadores. E a Bíblia diz pra gente, Mateus 9, versículo 37, você pode anotar depois aí, até sublinhar, sublinhar aí a respeito disso. A Bíblia fala assim, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E poucos são os trabalhadores. Realmente, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. É por isso que o Senhor quer te capacitar, para exercitar, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Passos para o crescimento. Para o crescimento, ou seja, para o funcionário crescer na empresa em que ele trabalha, é necessário ter algumas qualidades. Exemplo, ele tem que ter vontade e se esforçar para crescer. Ele tem que seguir algumas recomendações, como não deve chegar atrasado, estar presente, participativo, tudo, fazer sempre o melhor e, por último, estar apto para a função. Todos os funcionários de uma determinada empresa, ele tem que estar apto, ele tem que estar preparado para exercer a função. Por exemplo, um piloto de avião, queridos, ele passa horas e horas em treinamento, em exercício, para poder estar preparado para subir, para estar então pilotando uma aeronave que vai levar dezenas e centenas de pessoas. Então, se ele não estiver capacitado, o que vai acontecer? A aeronave vai cair e todas as pessoas que estão com ele vão todos morrerem, porque por falta de capacitação. Entenda bem, que nós como obreiros, queridos, nós temos que entender que devemos estar capacitados e preparados. E nós temos que crescer, assim como na empresa. Nós temos que crescer. Nós temos que ter vontade e se esforçar para crescer. Entenda bem que quando o Senhor chama Josué, a Bíblia diz que quando o Senhor chama Josué, o Senhor dá algumas recomendações para ele. Esforçar, ter bom ânimo e ele meditar na palavra do Senhor dia e noite. Então, nas recomendações destinadas a Josué para liderar, para ser líder daquele grupo de pessoas, por sinal, eram centenas de vidas. Entenda bem que nós temos que se esforçar. O que acontece para o nosso crescimento como líder? Nós vamos produzir
nós vamos, de uma certa maneira, influenciar as pessoas. Por exemplo, um líder que chega sempre atrasado, os seus liderados também vai chegar atrasado. Um líder que nunca gosta de ler Bíblia, os seus liderados também não vão ler Bíblia. Um líder que não gosta de compromisso com a igreja em que ele está, lógico, também os liderados não vão ter compromisso, entendeu? Então entenda bem, você é um agente influenciador e nós temos que estar aptos para crescer, preparados para crescer, entendeu? Então temos que estar sempre preparado e esses passos, esses requisitos, ter vontade, se esforçar para crescer. Por exemplo, chegar atrasado. Tem líder que sempre chega atrasado na igreja. Queridos, se você chegar sempre atrasado na tua empresa, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser dispensado do teu trabalho. Por quanto que? Ou desculpas esfarrapadas, né? Porque um dia o carro quebrou, outro dia o ônibus quebrou, outro dia... você sempre tem... A gente sempre defende... Olha só, a gente sempre quer defender um erro com desculpas. A gente quer sempre fazer a omissão das nossas responsabilidades baseado em desculpas. Nós fazemos a omissão das nossas responsabilidades baseando em desculpas. Entenda bem, entendeu? Por exemplo, quando o Senhor chama Adão para um compromisso depois do pecado, Adão faz o quê? Ele gera uma desculpa negligenciando a sua atividade de responsabilidade, né? Ele transfere a culpa para Eva. Então entenda bem, queridos, que nós fazemos a omissão de responsabilidade, assim como no trabalho, assim como no casamento, assim como nossa vida, o dia a dia. Nós temos que ser responsável, nós temos que entender que nós temos um papel social dentro de um trabalho, dentro da casa, como pai, como mãe, como marido, como filho, como esposo, como esposa, como obreiro, como participante de um determinado grupo dentro da igreja. Nós temos que ter a responsabilidade, e essa responsabilidade está nas tuas mãos. Então você tem de ter comprometimento e as pessoas que estão no teu lado vão ver o teu comprometimento. Por exemplo, tem um ditado bem claro, real, né? Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se você anda com pessoas fracassadas, as demais pessoas vão dizer que você é um fracassado. Se você anda com pessoas bêbadas, as pessoas vão dizer que você também é alcoólatra, um bêbado. Entenda bem, se você é um líder desanimado, queridos, o teu departamento vai ser pessoas desanimadas. Se você é frustrado, as pessoas também vão estar frustradas. Então nós temos que entender, nós temos que estar aptos para exercer o chamado. Mas pastor, eu me sinto que não sou capacitado. Ou seja, o Senhor chamou Jeremias. Jeremias, ele gera uma palavra ao Senhor, gerando uma desculpa. Ainda sou pequeno, eu sou criança, eu não sei falar direito. Entendeu? Mas o Senhor capacitou Jeremias para ser líder, profeta. O Senhor está gerando uma palavra de capacitação sobre a tua vida. Eu, em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida que todas as barreiras que te limitavam do seu crescimento profissional, que todas as barreiras que limitavam o teu crescimento no teu trabalho, na tua casa, no teu relacionamento, na sua vida, em todos os requisitos e principalmente na sua vida espiritual, que todas as barreiras que estavam lhe impedindo de crescimento, eu repreendo, eu libero uma palavra sobre a sua vida, a restauração, que a presença do Espírito Santo seja, a partir desta data, restaurando a sua vida. Amém? Pois é. Vamos lá então, gente. Vamos lá então, senão a gente vai querer pregar aqui e não é esse o objetivo. Vamos lá então? Vamos falar sobre preparação.
para estarmos preparados, é preciso exercermos algumas regras prioritárias. Primeiro, no reino do Senhor, nós temos que ter um período de oração. Queridos, a oração e jejum é uma parte diária das nossas vidas, que não podemos desprezá-las de forma alguma. Aliada à leitura da palavra do Senhor, que é suma importância. Oração, entendeu? Jejum e leitura da palavra do Senhor. O próprio Jesus nos disse assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque são essas Escrituras que de mim testificam. Está lá em João, né? 5:39. Isso proporciona o que, querido? Sabe o que? Uma intimidade, tá bom? Nós estamos falando aqui na primeira aula, conhecendo o meu caráter. Isso que estamos falando aqui para que você possa conhecer a sua identidade, conhecer o seu caráter. Então, para ter intimidade com Deus, só é proporcionado, queridos, da seguinte maneira. Vamos lá então? É sobre oração, sobre jejum, sobre leitura da palavra. Você vai ser íntimo ao Senhor, ok? Não podemos, de maneira nenhuma, ser aquele obreiro relaxado, preguiçoso, que não examina a palavra do Senhor. Precisamos conhecer a verdade para sermos libertos. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vai fazer o quê? Vai te libertar, ok? Isso aí. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar, tá bom? Então, tenha na preparação de intimidade, período de oração, jejum, leitura da palavra do Senhor, tá bom, queridos? Adote isso. Coloque em prática isso na sua vida, ok? Amados, um perigo muito grande aqui para nós, a gente já tem falado isso abertamente dentro da igreja, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, tá bom? Vamos lá então. Nós temos falado o seguinte, um perigo muito grande que está acontecendo na atualidade é a respeito do quê? É a respeito dessa questão de ativismo religioso, a sermos religiosos. Nós vivemos num tempo de sermos imediatos, vivemos um tempo de imediatistas. Parece que as 24 horas elas não são suficientes. Isso faz com que o tempo parece ser pequeno demais para nos proporcionar a intimidade com Deus. E nós estamos vivendo num período de ativismo religioso, tá? Um processo que a gente está vivendo esse momento de ativismo religioso. Deixa eu voltar aqui, estava pensando que tinha mais uma coisa na frente, mas não. O que é esse ativismo religioso? Às vezes, só o fato de nós frequentarmos a igreja, só o fato de jejuar, de orar, de ir na igreja uma vez por semana, achamos que está bem. E, por exemplo, no Ministério de Louvor, um exemplo. Hoje eu vou tocar. Então, então eu faço toda uma preparação para tocar. Só que no dia que eu não estou na escala, aí eu não tenho vontade de ir na igreja, eu simplesmente, às vezes eu chego atrasado na igreja, às vezes eu fico meio que perdidão, ou seja, desatento ao culto. Por quê? Eu estou sem compromisso, porque não estou tocando na igreja. Entenda bem que isso vale na nossa vida diária. Nós não podemos fazer, porque às vezes nós somos religiosos, não, eu tenho que tocar hoje, eu tenho que orar hoje, eu tenho que pregar hoje, e às vezes nós tornamos um hábito
E fazemos isso não como se fosse para o Senhor. Nós fazemos isso como regras, entendeu? Regras religiosas. Os fariseus, eles eram recordistas nisso. Então, o que eles faziam? Chegava na multidão do povo e dizia: olha, eu jejuo, eu oro, e por sinal 3 vezes ao dia, eu simplesmente sou dizimista. Queridos, eu não preciso falar que eu sou dizimista. Eu não preciso falar que eu jejuo. Porque às vezes eu quero trair holofotes para mim. Eu quero ser holofotes. E o perigo, querido, nesse holofote é quando o orgulho cresce no meio dessa questão. Porque o fato de Deus me usar na palavra, ou o fato de Deus me usar para curar alguém, e eu já acho que eu sou a 4ª pessoa acima da Trindade. Nós temos que entender que nós temos que ter humildade. Olhar para Jesus. Jesus, ele se humilhou-se a si mesmo. Ele despiu da sua coroa de glória, despiu das suas vestiduras de glória e se humilhou-se a si mesmo. Entenda bem que nós temos que ter intimidade. Quando nós temos intimidade com Cristo, nós vamos sermos mais próximos, mais semelhantes a Ele. E precisamos ter tempo para isso, gerar tempo. O tempo, queridos, nós temos 24 horas do dia. Porém, vocês têm que ter sabedoria para poder gerar intimidade. Senão a gente vai viver uma vida de ativismo religioso dentro da igreja. Então, quando não estou na escala, e hoje não vou na igreja, eu não estou na escala. Hoje é a Maria que vai pregar, não vou nem no culto hoje não, entendeu? Então, às vezes nós não fazemos para o Senhor, nós fazemos para homens. Nós cumprimos regras, entendeu? Instituída dentro de uma igreja, porém, a gente não tem comprometimento, a gente segue regras, mas essas regras, nós seguimos, né, como o Jesus fala a respeito de um jovem rico. Ele vai até Jesus e diz: e como eu devo proceder para ter a vida eterna? Jesus dá alguns requisitos para ele, falando: olha, eu tenho guardado todos os mandamentos. Jesus ficou surpreendido. Porém, Jesus disse assim: pega teus bens, então, vai, vende e reparte tudo com os pobres. Quando Jesus disse isso, querido, sabe o que aconteceu? Ele não quis fazer isso, ele se entristeceu em relação a isso. Porque então ele estava cumprindo os 10 mandamentos como um fato de religiosos. Amados, nós temos que cumprir a palavra do Senhor. Mas entenda bem, fazer com amor. Sabe, servindo a Cristo com amor. Porque quando você está no ministério e parece ser um fardo pesado, o teu chamado, é um fardo, é uma cruz pesada. Tem gente que diz assim: minha cruz é pesada, não aguento mais esse fardo. Amados, Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele tira o fardo pesado, te deu um fardo leve na sua vida. Mas o que acontece? Às vezes nós colocamos fardo pesado na nossa vida e tornamos religiosos demais. Queridos, isso interfere na intimidade com Cristo, tá bom? A gente vai falar um pouco mais nas aulas futuras sobre essa questão, ok? Vamos lá então? Um pouco de bagagem para o seu crescimento. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a identidade de John Wesley, um dos grandes pregadores, pregadores aí de anos atrás. Ele nasceu em 1738. Ai, queridos, é de vergonhar, né? Eu digo assim, olha só, naquele tempo não tinha o carro, naquele tempo não tinha tal da bicicleta, naquele tempo não tinha as redes sociais, o YouTube como eu estou usando agora, mas John Wesley, ele pregou 3 sermões por dia durante 54 anos, totalizando mais de 44 mil sermões, tá bom? Isso é o que se tem de conhecimento de John Wesley.
pregando 3 sermões, 3 mensagens por dia, durante 54 anos, tá? Ele viajou neste período mais de 322 mil quilômetros a cavalo, né? O veículo do momento, da época, era o cavalo, as charretes, as carruagens, né? Ele utilizava desses recursos, quando não, um pouco a pé, um pouco a cavalo, um pouco dos recursos de locomoção da época. E aí, meu irmão, você tem um carro, reclama para ir para a igreja uma vez por semana. Quantas mensagens você prega? Hã? Quantas mensagens? Quanto louvor você canta? Você está cansado do seu ministério? Cansado do seu chamado? Pois é, John Wesley, todos os dias, mínimo 3 sermões. Queridos, além dessa questão, né, eu peguei um apanhado aqui, um apanhado básico. Olha o que John Wesley deixou. Ele deixou uma vasta obra que inclui inclui um comentário da Bíblia em 4 volumes, tá? Um dicionário da língua inglesa, 5 volumes de filosofia natural, 4 volumes da história da igreja, 3 obras de medicina, 6 volumes de músicas sacras. Olha o que John Wesley fez, hein? 6 volumes de música clássicas, 7 volumes de sermões e mais tantas coisas que ele escreveu aí, tá bom? Gente, naquela época não tinha as famosas canetas esferográficas, não tinha Word, tá? Não tinha Word, não tinha Wordpad, não tinha nada desses recursos. Ele escrevia com canetas, ou não era com canetas, né? Na época, aquelas peninhas. Meu Deus do céu! Quantas horas ele passava estudando, escrevendo. Ele tinha tempo ainda para pregar 3 sermões. Ele tinha tempo para viajar. E olha só, aos 83 anos, ele se entristeceu ao descobrir que não poderia escrever mais de 15 horas por dia. Aos 83 anos, ele se entristeceu ao descobrir que não poderia escrever mais de 15 horas por dia. Aos 86 anos, envergonhou-se por pregar 2 vezes por dia. Mesmo assim, ele viajava neste período aí, desta idade, de 50 a 80 quilômetros por dia. Meu Deus do céu. Amados, a gente reclama de tudo quanto Deus tem nos dado, sabe? Você reclama da distância, você reclama do tempo, você reclama da gasolina, você reclama do carro, mas Deus tem te dado para você uma oportunidade, uma chance. Amados, a internet hoje tem sido um recurso importante. Hoje nós estamos passando no 2º ano dessa questão de pandemia que atingiu e marcou a história da humanidade. No Brasil são mais de 600 mil óbitos até a presente data, aqui dia 25 de 10 de 2021, até a presente data se soma mais de 600 mil óbitos no Brasil. Entenda bem, amados, o Senhor tem dado os recursos para a gente e você se sente pesado. John Wesley, aos 86 anos, ele ainda pregava 2 vezes ao dia, andava 50, 80 quilômetros, sempre, para levar a palavra do Senhor. Amados, da nossa igreja, da onde eu moro até a igreja, tem 3 quilômetros, não dá nem 3 quilômetros. Tem gente que mora perto da igreja, e mesmo assim a gente sempre coloca empecilho na nossa vida. Amados, nós temos que entender. Olha que amor. Sabe o que significa isso? Amor. Eu não quero a biografia de John Wesley. Procura na internet. Você vai entender quem foi John Wesley, ok? Procura a biografia lá na internet para você ver, tá? Tem muitas coisas sobre John Wesley. Entenda bem que isso, aos 86 anos de idade, ele fazia uso da palavra. Aos 83 anos, ele escrevia no mínimo 15 horas. Gente, nós temos que aprender muito
lá em Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu Atos dos Apóstolos, tenha o propósito de ler os Atos dos Apóstolos. Vamos fazer o seguinte, gente? Vamos fazer o seguinte? Nós temos aqui, hoje, dia 25/10, né? 25 de outubro. Vamos fazer o seguinte, colocar como pauta ler Atos dos Apóstolos, tá bom? Quem está comigo aí? Vocês estão comigo? Então vocês colocam aí nos comentários depois, tá bom? Vocês vão colocar no comentário aí do YouTube a respeito desse propósito. Ler o livro, né? Ler aí Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? É um período pós-Jesus, quando ele foi crucificado, que ele foi para o céu e deixou uma promessa. E começa em Atos dos Apóstolos, em que havia uma busca do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo, e começa o ministério de milagres, de restauração do Evangelho através das ações em Atos dos Apóstolos, que muitos escritores até diz também, chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito. Vocês estão comigo? Então tá bom? Amados, por que Atos do Apóstolo? Atos dos Apóstolos. Porque lá você vai aprender o início da igreja primitiva, quem eram os discípulos, os diáconos, o comportamento dos diáconos. Eu tenho vergonha no meu ministério de pastor em relação a essa questão, quando eu vejo a vida dos diáconos da igreja primitiva. Meu Deus! John Wesley, essa breve biografia que eu descrevi para vocês aqui, faz um resumo da vida dele. Olha o que ele disse aqui, na frase de impacto. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, eu abalarei o mundo. John Wesley pediu em coração e na sua oração: dai-me 100 homens, ó Senhor, que não temam senão o pecado e que não desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Sabe que isso aqui? Processo de discipulação. John Wesley estava pedindo ao Senhor discípulos. É isso que nós estamos falando, de discipulado, para discipular a sua vida. Você líder, você tem a extrema função de discipular a sua liderança, ou aqueles que estão no teu departamento, entendeu? Quem está no Ministério do Louvor, levar o conteúdo relevante a isso, ministrar uma palavra de cura, de restauração aos demais departamentos, assim como eu estou fazendo aqui. Entenda bem, fazer esse propósito de discipulação. John Wesley pede isso, ok? Mais uma vez, permissão para tomar uma aguinha com vocês. Vamos lá então, prosseguindo o nosso propósito aqui. Vamos lá então. Vamos falar sobre o que é caráter. O que é caráter? É um conjunto, tá? Hoje nós estamos falando aqui, isso aqui, opa, peraí, volta aqui, isso. A aula hoje, né, conhecendo o meu caráter. Então, o que é caráter? É um conjunto de qualidades e também defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, determinando o seu caráter, tá? Você já viu dizer que alguém disse assim, aquele cidadão tem um mau caráter. Significa que ele tem defeitos, entendeu? Então, o que é caráter? Anote aí, caráter é um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, definindo então o seu caráter. Em relação ao caráter, o outro ponto de vista em relação ao caráter é a reputação. O que é reputação? Reputação é aquilo que os homens pensam quem você é. Por exemplo, você compra e paga, você gosta das coisas direitinho, tá? Isso é reputação. Mas o que é caráter? Aquilo que Deus sabe quem é você. Porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou, entendeu? Deus me conhece. Às vezes eu posso ter reputação na sociedade, mas eu não tenho bom caráter com Deus, entendeu? Então reputação é diferente de caráter.
Reputação é aquilo que os homens pensam que eu sou, mas caráter é aquilo que Deus sabe quem sou eu. Tá bom? Anote aí. Vamos lá então? Conhecendo o nosso caráter. Primeiro, o caráter é mais do que falar. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter. Seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê. O que você vê determina o que você faz. Por isso, nunca se pode separar o caráter de um líder, pois é referente às suas ações. Ok? Deixa eu continuar aqui. Depois, talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Não temos a escolha sobre muitas coisas da vida, como o país onde nascemos, ou a escolha de pais, o local de nascimento. Talvez você falar assim, não, eu queria nascer nos Estados Unidos. Você queria, mas a gente não pôde escolher isso. Eu queria nascer num berço rico, um berço de ouro, mas você não pôde escolher isso, você nasceu. Então, por exemplo, sobre toda essa decisão de caráter, nós temos uma decisão para construir o nosso caráter, entendeu? Então, o que mais vai falar na nossa vida é o nosso caráter, entenda? Tá? Então, você vai entender aqui mais para frente aqui. Bora? Vamos lá então? O que levam as pessoas a desejarem seguir um líder? O que leva as pessoas a seguir um líder? E por que as pessoas rejeitam resolutamente um líder enquanto segue o outro com entusiasmo até os confins da terra? Você pode ver que algumas pessoas seguem desesperadamente a uma determinada pessoa. É por isso que hoje existem os influenciadores digitais, né? Existem os influenciadores digitais. E nós, como cristão, de certa forma, vamos influenciar aonde nós estamos. Entendeu? Então, por exemplo, o que leva um líder a ter tantos seguidores, enquanto que outros existe um bloqueio, uma resistência de pessoas não te seguir. Então vamos lá. O que separa os teóricos da liderança ou dos líderes bem-sucedidos que comandam efetivamente do mundo real? A resposta reside nas qualidades do caráter de cada indivíduo. O modo como o líder trata das circunstâncias da vida diz muito sobre o seu caráter. Entendeu? As crises não formam necessariamente o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos dois caminhos, a superação ou a derrota. Isso, queridos, revela o seu caráter. Imagine seguir uma pessoa desanimada. Tem pessoa desanimada. Ele não toma atitude. Tem pessoas que ele não toma atitude, ele está na frente de um projeto, na frente de um trabalho, na frente de uma coisa, e ele não toma atitude. E as pessoas também não vão tomar atitude. Entenda bem, uma pessoa que passa por tribulação, passa por provações, como eu inseri aqui, ó, as crises, elas não necessariamente formam o nosso caráter, elas contribuem, mas não necessariamente formam o nosso caráter. Mas elas certamente revelam o nosso caráter. Por exemplo, digamos uma personalidade bíblica acerca de Jó. Jó é um personagem bíblico que o caráter dele foi revelado. Porque no meio das perdas, no meio de todas os agravantes, ele se manteve fiel a Deus. E aí, líder, você é fiel a Deus na hora da tribulação? Você é fiel ao Senhor na hora da tua luta? Como líder?
como liderado, ou você desanima, a qualquer momento está chorando, churasmingando, qualquer momento você está abatido. É claro, gente, é claro que nós temos momentos de fraquezas, mas tem líderes, tem pessoas que constantemente está preso a um segmento de vitimismo. Para ele se vê como vítima. Ai, tô passando por luta, tô passando por prova. Como se só ele tivesse luta, se só ele tivesse prova. Entenda bem, queridos, as crises, elas não formam o nosso caráter, elas contribuem na formação. Mas, certamente, as crises revelam o nosso caráter. Os discípulos de Emaús, por exemplo, após tudo o que aconteceu, eles visualizaram e souberam da morte de Jesus. Nem mesmo as mulheres testificando que Jesus havia ressuscitado, declarando que elas ouviram, visualizaram anjos dizendo a elas que Jesus havia ressuscitado, os discípulos de Emaús estavam voltando para trás, revelando um caráter de quê? De derrotados. Entendeu? Eles geram um diálogo com um homem desconhecido, entre aspas, das quais eles mostram em relevância a sua fragilidade emocional, declarando: nós esperávamos. Eles haviam perdido esperança. Ou seja, na crise em que eles passaram, eles perderam a esperança, porque eles declaram: nós esperávamos que ele fosse remidor de Israel. Mas, na verdade, a terceira pessoa que estava com eles ali, né, era o próprio Jesus que estava com eles. Amados, as adversidades, como eu disse aqui, elas têm uma encruzilhada que nos obrigam a escolher dois caminhos: a superação ou a derrota. Na adversidade vai surgir e você vai ter que escolher os dois caminhos: a superação ou a derrota. A escolha é sua. Aquilo que você escolher, a decisão do presente vai influenciar o seu futuro. Viu, líder? Escolha com certeza e baseado sob a vontade do Senhor. Ok? Vamos lá então, para ganhar tempo. Deixa eu sair de cena aqui. Os líderes não podem estar acima das limitações do próprio caráter. Você já ouviu pessoas altamente talentosas que perderam a estrutura ou desestruturaram, alcançaram um certo nível de sucesso? A explicação desse fenômeno é o caráter. Geralmente as pessoas caem em uma dessas quatro áreas. Primeiro dessas quatro áreas, o conformismo. Segundo, a deslealdade. Quarto, a arrogância ou narcisismo. Terceiro, arrogância ou narcisismo. Quarto, feridas emocionais. Entenda bem, um líder magoado ou que facilmente decepciona, se desanima facilmente em tempos de crise e opressão, isto mostra a fragilidade do seu mau caráter. 1 Reis 21:4 diz assim: então Acabe, rei, foi para a sua casa, aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou na cama, virou-se o rosto para a parede, recusou-se a comer. Queridos, eu peguei esse texto aqui para gerar para você uma coisa. Olha, dentro dessa questão aqui, mostra um rei magoado, aborrecido, um rei que ele volta para casa frustrado, porque ele não conseguiu adquirir aquilo que ele queria tanto. Ele volta para casa aborrecido, e ele voltou com, digamos assim, na sua vida, com uma crise. Ele assumiu uma crise de vitimismo. Ele chega em casa, ele não quer comer, aborrecido.
Amados, presta atenção, a mulher quer falar com ele, e ele chega, ai, eu queria comprar as terras lá, e Nabote não me vendeu. Gente, cuidado. Nós vamos falar sobre esses 4 pilares aqui, entendeu? Que pode tirar a estrutura do seu sucesso. Vamos lá então, para você conhecer a respeito disso aqui. Gente, você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Essa minha avó dizia. E um pastor que muito me ajudou no começo da minha fé, esse pastor, ele dizia para mim assim, olha, quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Dê poder a ela. Sabe? Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Entenda bem. É que quando nós damos o poder a ela, queridos, agora você vai conhecer acerca desse assunto aqui, que vamos falar nas 4 áreas que nos levam ao fracasso, incluindo a esse tal de poder. Vamos falar então sobre, primeiro, conformismo. O que é conformismo? A atitude ou tendência de aceitar uma situação incômoda, desfavorável, sem questionamento, de luta ou passividade. Ou seja, nós nos tornamos passivos mediante uma luta. Às vezes nós conformamos. Sabe, o líder conformado, ele não age no departamento dele. Ah, tá bom assim. Vamos ensaiar? Não, precisa de ensaio não. Tá bom, gente, tá bom. Ele se conforma com... Passou o louvor uma vez só. Para ele tá bom. Entendeu? O departamento tem 5 pessoas para ele tá bom. A igreja tem 20 pessoas dentro da igreja, tá bom para ele. Eu não posso ser passivo, queridos. Eu não posso concordar com isso. Isso é o conformismo. E a Bíblia diz para nós não conformarmos com este mundo. Entendeu? Então entenda bem, tá? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para vocês. Deixa aqui eu pegar a minha Bíblia para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Olha aqui, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Amados, nós não podemos ser conformados, entendeu? Porque às vezes você está no trabalho, já foi dito lá, por exemplo, chegou a notícia para você lá que a empresa está falindo. Ah, e você como cristão, você não vai tomar atitude? Entenda bem, queridos, que nós não podemos conformar com os problemas da vida. Por exemplo, Saul e todos os generais na batalha contra o Golias, estava todo mundo conformado. E os insultos continuavam. Davi não era um cara conformado, entendeu? Nós não podemos conformar. Ah, estou passando por luta, você está conformado. Meu departamento tá bom. Gente, aí eu aprendi 5 notas musicais, estou conformado com isso. Não. Amados, sai do conformismo. Sai disso aí. Isso é uma legalidade para o diabo nos destruir. Nós temos que ter visão de águia e não de urubu. O urubu só olha para a carniça. A visão de águia, ela está acima das nuvens, das montanhas. Ela consegue olhar com precisão seu alvo, dezenas de metros, porque ela tem foco. Ela não se conforma, entendeu? Sai do conformismo. Segundo item que nos leva ao fracasso, deslealdade. O que é a deslealdade? É a ausência da lealdade, falsidade, qualidade de quem é desleal. Tem gente que é falso.
Sabe aquele gente assim que abraça, como diz a imagem aí, né? Te abraça você com o machado na mão, com a faca na mão. Entendeu? Tem gente que fala bem de você na frente de você, mas por trás fala mal. Tem liderança que fala mal do seu líder. Tem líder que fala mal daqueles que estão no topo. Tem líder que na frente, eu tô contigo. Ei, Pedrão, é o Pedro. Pedro, antes da transformação dele, ele mostrava ser leal, mas não. Que quando veio a provação, o caráter dele foi revelado. O caráter de Pedro foi revelado na hora da prova, entendeu? E Pedro negou Jesus por quanto? 3 vezes. Tem pessoa que é desleal com o seu departamento, é desleal com o seu pastor, não aceita a autoridade do seu líder. Se você não aceita a autoridade do seu líder, que você vê, como que você vai aceitar ser leal a Cristo? Amados, para entrar no céu é necessário ter lealdade, comprometimento com Cristo, comprometimento com o ministério. Não é um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, tá bom? Tem líder que é assim, porque ele tá com o pé na igreja e com o pé no mundo, mas Deus conhece o seu coração, quem é você quando você está na sua casa. Tem líder que cai no terceiro item, a arrogância, o narcisismo. O que é arrogância ou narcisismo? É a qualidade, o caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou comportamento, assume atitude de prepotente, de desprezo em relação aos outros, orgulho ostentivo, altivez. Ou seja, tem gente que é arrogante, é aquela coisa que a imagem anterior. Deixa eu ver a imagem anterior, essa aqui. Opa, peraí, aqui, essa aqui. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Porque tem gente que recebe poder e começa a humilhar as pessoas. Que ele é prepotente. Isso gerou no coração de Lúcifer, gente. Arrogância. O narcisismo. Sabe o que é o narcisismo? O narcisismo é você ser o centro das atenções. Você não aceita confronto. Você não aceita ser confrontado. Você quer tudo segundo a sua vontade. Jesus um dia disse ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade. Entendeu? Jesus aceitou a vontade do Pai. Mas a pessoa arrogante, ele não aceita, digamos, opiniões. Já estou aqui já 30 anos. Eu tenho já os 20 dons espirituais. Tem gente que não aceita opiniões, não aceita ser confrontado. Tem gente que quando alguém se levanta e diz assim, ó, você está errado, você não aceita. Tem marido arrogante, tem esposa arrogante, tem funcionário arrogante, tem empresário e patrão arrogante, tem obreiro, tem pastores arrogantes, é narcisista, entendeu? Amados, nós temos que ter cuidado. Isso é gerado do coração de Lúcifer, a arrogância, o orgulho, essa ação de narcisismo. Tome cuidado com isso, porque isso tira o foco. O que deve ser priorizado dentro de um departamento, o que deve ser priorizado dentro de uma igreja é Cristo. Cristo é o alvo, a presença do Espírito Santo, toda a honra, todo louvor seja atribuído a Jesus. Porque tem músico, que tem obreiro, tem pastores, que ele tem o dom, tem um talento, tem um chamado, Deus começa a usá-lo, ele já acha que ele está acima da trindade, é a quarta pessoa, ele está acima de tudo. Por quê? Eu toco melhor, agora eu devo seguir uma carreira sola, agora eu vou abrir um ministério. E quando ele não é atendido dentro da igreja, porque ele não gosta de obedecer ordens. Tem pessoas que ele é tão arrogante que ele não aceita a ordem dos seus superiores. Ele prefere mudar a igreja. Ele prefere mudar de igreja. Ele prefere abrir um ministério para ele. Depois ele se intitula como se Deus
mandou ele abrir uma igreja. Amados, entenda bem, nós podemos cair no fracasso, no conformismo, na deslealdade, na arrogância de um narcisismo. E quarta coisa aqui, quarto item, feridas emocionais. As feridas emocionais são situações, emoções e comportamentos que nos afetam de forma negativa, trazendo insegurança, bloqueios, sensações de insuficiência. Feridos emocionais. Eu falo muito sobre essa questão. Entendeu? Sobre essa questão sobre feridas emocionais. Ou seja, que eu digo sempre aqui, pessoas curadas, elas curam pessoas. E pessoas feridas, elas fazem o quê? Ferem pessoas. Quem sou eu interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Quem é você? Você está curado? Amados, nós estamos mostrando para você aqui que o Senhor quer te capacitar. Ele vai mexer em áreas da sua vida que tem sido uma barreira na sua vida. E essas barreiras fazem a oportunidade, geram a legalidade para o diabo trabalhar na sua vida, tentar te derrubar. Jesus foi tentado no deserto. O diabo usou de todos os meios e maneiras, emocional, e todos os meios para tentar mudar a opinião de Cristo. Entendeu? O diabo vai sempre trabalhar sobre a tua vida, contra a sua vida. Entenda bem, pessoas curadas, elas curam pessoas. Pessoas feridas, elas ferem pessoas. Ok? Bem, queridos, nós estamos chegando ao final desse propósito nosso, tá bom? Estamos chegando aqui ao nosso final desse propósito nosso aqui. A gente vai falar em breve sobre a próxima aula, as qualidades essenciais do nosso caráter, tá? Existem qualidades do caráter. E então nós estamos chegando nesse momento final da nossa aula aqui hoje com vocês. Tá aí um conteúdo gerado para vocês e espero que o Senhor possa te abençoar de uma maneira muito especial, de uma maneira muito gloriosa e tremenda. Nós estamos com uma série de aulas que vão te levar a você para um propósito de aprimoramento, de restauração. Um propósito que vai te levar a você o teu aperfeiçoamento. E algumas áreas da tua vida que estavam denegridas, haverá restauração. Em algumas áreas que você se sentia ferido, haverá cura. Que a palavra deste momento gere cura sobre a sua vida. Produza restauração sobre você. Produza a libertação sobre a sua vida. Amém? Eu quero finalizar esse instante orando com você, orando por sua vida. Pai, em o nome de Jesus, eu quero orar nesse instante a favor dos teus filhos e tuas filhas. Estamos numa série de conteúdos e mensagens para gerar treinamentos, capacidade. Senhor, eles são os teus escolhidos, teus filhos. Eu estou aqui, Senhor, apenas mostrando o caminho em que eles devem andar. Pai, eu peço ao Senhor, toca no coração deles. Liberta de todos os presídios e prisões que prendem a mente, prendem as suas vidas. Pai, traga cura, traga libertação. Levanta os que estão caídos, para que eles possam produzir na área que eles estão exercendo dentro da igreja. Em cada departamento do ministério, da comunidade Restaurar. Meu Deus, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada um dos teus filhos e declaro vitoriosos, abençoados em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo gere uma palavra de restauração sobre você, tá bom?
Deixe os seus comentários, o que você achou dessa aula. Deixe os seus comentários, se você tem dúvidas, pode deixar comentários, pode deixar no grupo do WhatsApp lá os seus comentários, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. Estudem e ouçam o vídeo, sabe? Vamos submeter a esse processo de aprendizagem. Que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.